Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Diz assim o texto de Atos, capítulo 6. Diz assim, versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 3. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhe impuseram as mãos. Versículo 7. E a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela é viva e eficaz. Passam-se os anos, passam-se os dias, passam-se as semanas, passam-se os anos, passam-se décadas, passam-se séculos, mas a sua palavra permanece para sempre. Nós te louvamos porque a sua palavra que nos tem dado vida, é que tem sido eficaz, que tem direcionado a tua igreja, que tem nos feito permanecer de pé nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo. É a sua palavra que gera fé em nosso coração, é a sua palavra que gera vida em nosso coração. É a tua palavra que nos faz levantar pela manhã em dias difíceis, porque ouvimos a sua voz dizendo que o Senhor está conosco, ó Pai, todos os dias até a consumação do século. É a sua palavra que nos diz, ó Pai, para continuarmos crendo que tu és o Deus Jeová Rafá, que continua curando. É a tua palavra que nos diz que o Senhor é um Deus que restaura todas as coisas, que nos faz levantar todas as manhãs e acreditar que as coisas podem ser mudadas. É o Senhor, ó Pai, que nos faz crer, nos reunir como igreja, sabendo que um dia estaremos com todos os povos, raças, línguas, nações, reunidos no mesmo lugar, te adorando, te glorificando, te exaltando, e num só coro, ó Pai, universal, dizendo: a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra para todos sempre. Pai, é a tua palavra que nos faz viver, é a tua palavra que nos faz prosseguir. Por isso continua, Senhor, ó Pai, direcionando essa igreja, Espírito Santo, pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, e que o Senhor continue falando aos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Pode se assentar, por gentileza. Talvez um texto desapropriado para o final do ano, o texto que nós lemos agora, mas ao decorrer do desfecho desse texto, você vai ver o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Poderia trazer aqui uma mensagem que deixasse você bastante motivado, uma mensagem que fizesse você sair daqui dizendo assim: não, agora realmente eu vou romper. Mas nós profetas devemos estar sempre submissos ao Espírito de Deus. O texto que nós lemos fala a respeito da escolha. Os 12 se reúnem porque estava tendo uma desigualdade, no versículo 1, uma desigualdade ali no povo, os helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Na distribuição das cestas básicas, nas ações sociais, estava tendo uma desigualdade naquele momento. Porque as pessoas pensam que quando a igreja crescia, né, era maravilhoso para os discípulos, porém, era um grande problema para organizar as pessoas, quem iria tomar conta disso, daquilo, delegar, poder criar ministérios para eles cuidarem. Então a igreja crescia, conforme o número crescia, os problemas cresciam, as dificuldades cresciam, não eram simples assim, organizar, liderar, guiar aquele povo. Porém, os discípulos agora se reúnem, os 12, tem uma assembleia local entre eles, e eles decidem que 7 homens seriam importantes para essa obra.
Lembrando você que o contexto da igreja ao redor, se você pegar o contexto, Deus estava fazendo sinais e prodígios por meio dos discípulos. Eles estavam andando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, o nome de Jesus sendo pregado, o evangelho sendo pregado, o reino sendo anunciado e pessoas sendo alcançadas para a glória de Deus. E não parava o número de pessoas. Primeiro foi quase 3 mil, depois foram mais quase 5 mil, fora as mulheres e crianças, e começou a aumentar o número de cristãos, o número de pessoas convertidas, e aquilo começou a ser um reboliço, se eu posso usar essa palavra no bom sentido, um reboliço naquele lugar onde pessoas começaram a se entregar ao Senhor. E começaram a perseguir conforme o seu posicionamento e conforme o avanço da igreja, a oposição veio. As pessoas tentaram parar a obra, até o ponto no capítulo anterior, a obra onde as pessoas tentam matá-los, querem arrumar uma forma de tentar matar os discípulos, tentar matar aqueles que estavam indo em nome de Jesus. Alguns intitulavam eles como seitas, outros intitulavam eles como os nazarenos, outros lá na frente vão intitulá-los com o nome verdadeiro de cristãos que se parecem com Cristo. Porém, aqueles estavam fazendo algo que estava perturbando o inferno, estava saqueando o inferno, estava deixando os religiosos de cabeça para baixo. Porém, a igreja avançava, a igreja prosseguia, a igreja não parava, porque o Espírito de Deus dirigia a igreja, porque a palavra de Deus era pregada, e quando ela é pregada, a libertação, a conversão, a salvação, a cura, a sinais, a prodígios, a maravilhas. Queridos, o que eu quero só dizer com isso, é que nós precisamos voltar a ser apaixonados por essa mensagem, apaixonados por essa palavra, que a obra do Senhor continuará, ela não parará, ela avançará, porque pode ser que nesse ano você seja bem sucedido na sua área profissional, pode ser que nesse ano seja bem sucedido aonde você planejou até agora, mas uma coisa onde a igreja precisa ser bem sucedida é no avanço do evangelho, é na pregação da palavra, é na conversão de perdidos, é na conversão de pessoas. Nós ainda veremos um avivamento nessa cidade, em nome de Jesus. Aleluia! E ali começa um avivamento naquele lugar, as pessoas começam a ficar, sabe assim, com o coração aquecido. A ponto que quando Pedro ele prega, no capítulo 3, o coração deles ficam assim, ardendo. E eles falam, o que devemos fazer com essa mensagem? O que devemos fazer com essa verdade? O que devemos fazer com o que você nos anunciou agora com tanta propriedade, com tanta ousadia? Porque lá na frente no capítulo 3, vai dizer a palavra que João e Pedro eram homens incultos. Eu me lembro que eu fui agora com o pastor Cris, nós estávamos ali no Piauí, e nós fomos ali com alguns jovens e adolescentes reformar uma congregação que o pastor Pedro havia plantado. Olha que nós estávamos pintando, eu falei, quem toma conta dessa congregação que o pastor, aqui no sertão do Piauí, mas bem no sertão do Piauí. Ele falou, é um homem que não sabe ler e nem escrever. Eu falei, como é isso? Ele falou, o filho dele lê a palavra para ele. E quando ele vai ouvindo a palavra, ele vai criando na sua mente o esboço que Deus dá para ele. E quando ele prega a palavra, lágrimas rolam do rosto das pessoas. Então o avivamento, o homem quando tem uma vida com Deus, que ouve a Deus, gente, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, precisa gerar fé no seu coração. Se você ouve a verdade, você precisa ter mais fome e sede pela verdade. Se você ouve que as pessoas estão se convertendo, precisa ter mais fome e sede das pessoas que estão se convertendo, gente. Se você estudar a história, a história aqui por perto, do século XVIII, você vai estudar o país de Gales, um país que era mais ou menos 1 milhão de pessoas na época. O país de Gales, onde um homem foi tocado por Deus, as igrejas foram tocadas por Deus, um avivamento varreu em 1905, 1906, 7, agora esse avivamento vai para Rua Azusa, toma Rua Azusa, e as pessoas começam a se converter, começam a sair, pregar, ser batizadas, curar, as pessoas começam a viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Isso começam a viver o que os apóstolos estavam vivendo aqui em Atos dos Apóstolos. E aí o que acontece? As pessoas tentam tramá-los, chamam eles, tentam prendê-los e tentam criar uma situação para matá-los. Só que um homem chamado Gamaliel, o texto diz que é um homem respeitado por todo o povo. Deus inclina o coração de quem Ele quer. E ele chega e fala assim, ó, vem cá, retira os homens para a gente, retira esses homens que estão alvoroçando tudo aqui. Chama para a gente aqui, vamos reunir a gente, fazer a nossa assembleia. Chamou. Pensa bem no que vocês vão fazer. Estou aqui contando, conjecturando no nosso contexto. Pense o que vocês vão fazer.
Teudas era um líder, a Bíblia fala, que trouxe um problema aqui, 400 homens seguiam ele. Depois Teudas pereceu a obra. Judas, o Galileu, muitos seguiam Judas, mas depois que ele morreu, também parou a obra. O que eu quero dizer para vocês aqui no Sinédrio, aqui nessa assembleia, é o seguinte: se essa obra não é do Senhor, ela vai parar. Mas se ela é do Senhor, ninguém pode deter, ela vai avançar. Então ele diz no texto: pense muito bem no que vocês vão fazer, porque se era do Senhor, é contra Deus que vocês vão lutar. Ele chama os discípulos, ainda assim os discípulos vão lá e açoitados por eles. E a Bíblia fala que os discípulos saem felizes, açoites, 40 menos uma chibatada, 39. Imagina só, 39 chibatadas. Açoites, ele sai dali regozijando e se alegrando, sabe por quê? Eu me lembro quando Jesus senta com eles no Sermão do Monte. Eu estava lendo essa semana porque eu comecei a ler o Novo. Eu não espero virar o ano para fazer propósito. Eu faço propósito porque eu penso que o tempo de Deus é Kairós, certo? É lógico que para virar do ano você pode planejar, pode analisar o ano anterior para poder projetar no ano anterior, mas já comecei a fazer antes. Eu falei, vou ler o Novo Testamento até o final de janeiro, eu termino o Novo Testamento todo. Se eu ler 9 capítulos por dia, eu termino em 28 dias. E eu comecei a ler de novo e deparei com o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, eu via Jesus ensinando na bem-aventurança, quando ele está falando de vários bem-aventurados, os puros de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, e assim por diante. E no final ele fala assim: bem-aventurado quando perseguidos e injuriados forem por causa do meu nome. Eu imagino agora os discípulos, agora açoitados, perseguidos, pregando, vendo Deus atuando, vendo Deus curando, vendo Deus sarando, vendo pessoas sendo libertas, sinais, prodígios, maravilhas, conversões em massa. Naquele momento, os discípulos sendo açoitados, cada açoite que doía, cada açoite que arrancava algo da sua pele, eles saíam felizes. Estamos no caminho certo. Lembra que o mestre disse para a gente no Sermão do Monte? Lembra quando ele sentou conosco com a multidão e disse assim: ó, bem-aventurados vocês são quando perseguirem vocês, quando vocês forem injuriados, caluniados pelo meu nome, prossigam. Eu imagino eles saindo daquele lugar, as pessoas não entendendo nada, eles vibrando, louvando a Deus, buscando a Deus, cantando, mulheres vão cair, demônios vão sair, e as pessoas, demônios saindo, as pessoas não entendendo nada, porque o coração deles estava aquecido para continuar a obra. Se eles estivessem hoje, eles diriam: oh, pode ser em 2017, pode ser em 2018, 2029, 2020, nós continuaremos avançando com a mesma mensagem até a volta do Senhor. E olha o que ele diz. O texto diz que eles sentaram, acharam uma maneira. E no versículo 3 diz: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para encarregarmos esse serviço. Eu queria aqui citar 3 características de homens e mulheres de Deus que fazem a diferença. Não adianta nós planejarmos, nós analisarmos 2018 e sentarmos um dia na mesa, como muitos fazemos, ver de cara o que deu certo, o que não deu certo, e também planejar o ano seguinte. Se nós não tivermos estas características, se nós não andarmos segundo o padrão de Deus, se nós não vivermos de acordo com a vontade de Deus, com a boa, perfeita e agradável, o meu desejo, e acredito que é o desejo de Deus que vem no meu coração para transferir para vocês, é que vocês saiam daqui com mais sede, mais fome, com mais desejo da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, queridos, porque o que você recebe na horizontal é fruto do que você recebe da vertical. O que você recebe de Deus, o que você busca a Deus, o que você lança para Deus, o que você recebe de Deus, você transmite aqui nesse mundo. A primeira característica, a Bíblia diz que ele escolheram entre eles 7 homens de boa reputação. Homem de boa reputação. O que é boa reputação, pastor? É uma pessoa que as pessoas veem ela com bons olhos também, mas boa reputação nesse contexto é pessoas que têm um bom testemunho,
porque eles também lembravam aquilo que foi dito, que desceria sobre eles o Espírito Santo, eles receberiam poder e seriam suas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e nos confins da terra. Eles precisavam ter bom testemunho, precisavam ter um bom exemplo, irrepreensíveis diante dos homens, homens com linguajar correto, mulheres com pensamento correto. Essa semana, o pastor Cristiano, nós estávamos numa reunião com o pastor Esperando, o pastor Flávio. Ele estava analisando naquele dia, ele nem falou isso para mim, eu peguei a conversa dele com alguém naquele momento. E ele disse assim, estava lendo Timóteo na ótica da mulher. Eu falei, talvez está querendo agradar a Dani, mas vamos tentar dar um jeito. Mas não era. E aí, na ótica da mulher, ele falou assim, que as mulheres sejam sábias, não com linguajar, no sentido nosso, que não fofoqueiras. Os homens, gente, um linguajar de homem, um linguajar de mulher, tem que ser um linguajar santo, tem que ser um linguajar puro, porque se em mim habita a santidade, se em mim habita o Espírito Santo de Deus, se em mim habita a verdade, eu preciso declarar palavras que fluem do meu coração, e as palavras se tornam vida na vida de pessoas. Boa reputação são pessoas que têm um linguajar santo, um linguajar correto. Às vezes numa conversa, eu me lembro quando eu jogava numa conversa com alguns atletas, e eles começavam a conversar mal sobre um treinador, ou falar mal de outra pessoa, eu saía daquela situação, e eu falava, eu preciso ir embora, e saía, porque eu queria dar um bom testemunho. O respeito adquirido pela nossa boa reputação, pelo nosso bom testemunho, ao chegar em um lugar, as pessoas possam ver que nós somos diferentes dos outros que chegaram ali. Ao falar uma palavra, assim como o pastor Flávio pregou hoje pela manhã, as pessoas tenham vontade de estar perto de nós. Ou aqueles que não querem estar, eles se espalhem, porque a Bíblia fala que Jesus disse, aquele que comigo não junta, espalha. Agora não tem como a pessoa de boa reputação ter simplesmente atitudes para agradar a todos. Esta é a maior fórmula para o fracasso. Um homem de boa reputação tem mente decente. Tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que é santo, que é verdadeiro, isso ocupa o meu pensamento, como diz Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Meus pensamentos, não adianta eu planejar aqui, se dentro de mim não acontece nada, porque se o sobrenatural vier, primeiro ele vem dentro, transforma dentro, modifica dentro, por dentro primeiro para depois fora, porque cristianismo não é mudança de comportamento, cristianismo é um coração transformado pelo Espírito Santo. Amém. Olha que interessante, homem de boa reputação, uma mulher de boa reputação, de bom testemunho, não é pelos frutos somente. Ele é bom porque ele fala assim, porque ele é inteligente, porque ele sabe lidar com a situação, ele é um bom líder, queridos. O que Deus mais vê é caráter. O que Deus mais vê é no fundo do seu coração. E que Deus possa olhar no fundo do seu coração, planejando um ano por vir, e possa encontrar o interesse, o desejo de honrá-lo, de agradá-lo, de glorificá-lo todos os dias da sua vida. Homens de boa reputação, de integridade, separados para Deus. Mulheres de boa reputação, de integridade, separadas para Deus. Mulheres sábias que edificam a sua casa. Homens sábios que assumem o sacerdote do teu lar. Filhos sábios que obedecem os seus pais e honram os seus pais. Lembrando que esse é o primeiro mandamento com promessa. Avós que servem de exemplo para os seus netos, para os seus filhos, para que eles continuem, assim como Timóteo fez a sua avó, a sua mãe, transferiram para ele a fé que eles serviam. Queridos, é lindo quando a Bíblia fala, Paulo fala, assim como a sua avó, assim como a sua mãe, você permanece na fé. Olha, queridos, é tão lindo você que nasce no lar cristão e fala assim como meu avô, assim como minha mãe, assim como meu pai, eu permaneço na fé, meus filhos permanecerão, os filhos dos meus filhos permanecerão, e todos permanecerão, até que o Senhor venha. Esse é o planejamento da tua vida, para toda a tua vida, não para mais um ano, para a sua vida toda. Serem homens e mulheres de boa reputação,
quando olharem para escolher quem nós podemos... Gente, eu estou falando de uma ação social. Aqui nasce os diáconos da igreja. Eu estou falando de uma ação social. Para uma ação social, homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e com sabedoria. Não é qualquer um que eu coloco no lugar. É homens que amam a Deus. É mulheres que amam a Deus. Pode ser que nós, homens, venhamos errar em colocar alguém, mas o Senhor sonda o coração. Ele não erra quando Ele chama, Ele não erra quando Ele capacita, Ele não erra quando Ele chama para perto de ti. Vai treinando para depois liberar Ele para fazer a sua obra. Ele não erra. Antes de planejar, de analisar todas as coisas, há um versículo para a nossa vida: examine-se o homem a si mesmo, e ouça o que o Espírito de Deus tem para dizer para você. Ele vai trabalhar em você, gente. Nós não estamos aqui para que você se inflame e depois as circunstâncias da vida venha. Esse ano, em janeiro, veio a notícia que meu tio faleceu. Em janeiro. Depois de 5 meses, morreu o filho desse meu tio. Em maio. Depois de 3 meses, morreu a prima da minha esposa. 3, 4 meses. E depois meu sogro. Já fazia 5 meses que está no UTI. Mas o que me sustenta é essa palavra. Sustenta a minha casa é essa palavra. Planeje, Deus pode ter sido, como foi dito pela manhã, o melhor ano da tua vida. Celebre, glorifique, exalte a Deus, dê honra e glória a Ele. Mas talvez não foi, porque o sol nasce para justos e injustos, para os bons e para os maus. A diferença é que nós refugiamos naquele que era, que é e que há de vir. A diferença é que nós cremos em situações difíceis, que um Deus deparou-se diante de um amigo morto. Depois de 3 dias, depois de 2 dias ele foi até lá. 4 dias que ele estava morto. Ele vai lá e diz assim: olha só, pede para ele sair, Lázaro, sai agora. E Lázaro sai totalmente curado. Nós cremos num Deus de milagres. Nós cremos num Deus que cura. Nós cremos num Deus que trabalha no coração. Gente, nós precisamos testemunhar a respeito desse Deus. Sermos testemunhas a respeito desse Deus, porém com bom testemunho, boa reputação, integridade, respeitado. Ontem eu fui para São Paulo. Tem um amigo meu há muito tempo, muitos anos é meu amigo. Nós paramos em um lugar para jantar, eu, minha esposa e eles. E ali era um restaurante italiano, e a esposa dele pediu um vinho para tomar. Ele falou: você não vai pegar. Não, por que tal? Porque eu respeito ele. Você não vai tomar. Eu não quero. Sabe, tem algo, gente. Poderia não ter problema naquele momento. Como poderia, não sei como é que é a vida, a tendência, a inclinação de cada um. Mas o respeito das pessoas quando elas te olham. Quando as pessoas estão, quando você está numa roda, por exemplo, as pessoas estão falando, eu estou dizendo até para os mais antigos, viu? Quando as pessoas estão falando uma conversas obscenas e você fica lá dando risada, não faz parte de você. Você não precisa ser indelicado, e muito menos um cara inconveniente, mas você não precisa participar. Estava num lugar uma vez fazendo missões, um pastor, alguns irmãos, e o pastor mais velho de todos, uns 60 anos mais ou menos, conta uma piada literalmente obscena. Eu não ri. Aí o outro deu risada: ó a sua cara. Eu falei: não é minha cara está refletindo no meu coração, de assustado. Que cristianismo é esse? Que geração que está vindo por aí? Que homens e mulheres que nós vamos formar? Como é que nós queremos transformação e viver se nós não somos pessoas de boa reputação? Seja testemunha do Senhor, aonde Ele te colocar. Analise primeiro: Senhor, como é que estão meus pensamentos? Senhor, como é que está a atenção do meu coração? Qual tem sido o meu vocabulário nesse tempo? Para que eu possa te agradar. Aí sim, sonhar com as coisas aqui. Porque, querido, se você não viver uma vida separada, se você não viver uma vida de respeito, não viver uma vida irrepreensível para Deus, as coisas aqui não vão caminhar para você. Pode até caminhar na sua ótica, na sua perspectiva, porque você tem habilidades e dons. Porém, querido, na bênção do Senhor não terá.
se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O segundo ponto, ele falou: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação e cheios de Espírito Santo. Cheios de Espírito Santo. Pessoas que amam a Deus. Ser cheio de Espírito Santo é aquele que vive no controle do Espírito. Por isso, ele dá verdadeiros resultados. Viver cheio de Espírito Santo não é um dia, como o pastor Flávio pregou aqui hoje, né? Eu até peguei o gancho na mensagem. Você se enche num dia, sente uns tremelique, dá umas rodadas para um lado para o outro, e depois você vai. Eu não estou dizendo que você não pode ter essas atitudes, se Deus tocou em você e foi verdadeiro. E você pode ter que você caia, que você rode, que você pula, e vai girando para um lado para o outro, alçando o pirocóptero para lá e para cá. Não. Desde que seja do Senhor, não tem problema. Mas estou cheio de Espírito Santo, pessoas que evidenciam isso. Pessoas que mostram isso, pessoas que saem no nome de Jesus, saem cheios do Espírito Santo, aonde a palavra de Deus vai dizer que nós não se embriagueis com vinho, pois leva a devassidão, mas deixe-se cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo nos enchendo, que vai nos purificando, que vai nos lavando, que vai nos limpando, para que nós sejamos os cristãos dessa época. Cheio do Espírito Santo, queridos. Filipe era cheio do Espírito Santo, evangelista. Estevão era cheio do Espírito Santo, querido. Olha Estevão cheio do Espírito Santo. Ele foi escolhido para ser diácono, e ali ele está servindo. Depois de um tempo, Estevão dá um discurso, a palavra de Deus aqui, que ele dá um discurso diante do Sinédrio. As pessoas depois, elas apedrejam ele. Mas o texto diz que todos que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Ele transmitia, ele mostrava que ele era cheio do Espírito Santo. Além de ter um bom testemunho, era cheio do Espírito Santo. Um homem que andava e tinha convicção de quem morava dentro dele, convicção em quem intercedia por ele, convicção em quem conduzia a tua vida, convicção em quem controlava a tua vida. Queridos, qual é a convicção que nós temos de que o Espírito Santo guia nossas vidas? Existem 2 coisas que o Espírito Santo de Deus pode dar para nós. Grave isso. É bíblico. Primeiro, é os dons. Ele pode dar os dons para nós. Está em 1 Coríntios capítulo 12. E outra coisa que ele pode dar para nós é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Já caiu o suor aqui já. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se eu estou produzindo isso significa que o Espírito habita dentro de mim. Quando eu passar, as pessoas olham para mim com fidelidade. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já disse aqui, acho que ano passado ou retrasado, existia uma orquestra tocando lá na Itália, orquestra sinfônica, ou, tem um nome difícil que fala aí, filarmônica? Hã? Filarmônica, ele falou, filarmônica. Essa, tocando na Itália, milhares de pessoas assistindo. Quando houve um silêncio para trocar de música, um rapaz lá atrás gritou: Jesus está voltando! Todos pararam e olharam. Era o cara mais sem vergonha da cidade. Era o cara que tinha menos credibilidade. E todos voltaram para o espetáculo e continuou o show. O que é isso? É que aquele que não tem credibilidade não tem mensagem. Se você não tiver boa reputação e ser cheio do Espírito Santo, como é que anunciaremos a verdade e veremos pessoas se convertendo, pessoas sendo libertas, milagres acontecendo, muralhas caindo? Cheio do Espírito Santo de Deus. A outra coisa, 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Mas antes de dizer da sabedoria, quero citar uma frase a respeito de Lutero. Lutero disse assim: eu oro 2 vezes por dia, quando tenho muita coisa para fazer. Mas se eu tenho mais coisa para fazer, eu oro 4.
se queremos ser cheios do Espírito Santo e viver um ano diferente, uma vida diferente, precisamos ter uma vida com o Senhor. Você acha que nós lançamos esse 21 dias porque é para preencher calendário ou para ter alguma tarefa na igreja? Não, é para chamar a igreja para aquilo que é essencial. Quer começar o ano? Começa o ano orando, começa o ano jejuando, começa o ano lendo a palavra, começa aprofundando, porque você vai ver como o Espírito Santo vai direcionando você nas suas decisões, nas decisões simples, nas decisões mais difíceis. Hoje meu filho falou assim para mim: pai, eu estava estudando mais a mensagem, ele falou: pai, vem estudar aqui na sala. Aí eu falei para ele assim: não, filho, eu vou estudar isso, vocês estão assistindo televisão. Ele falou: não, eu desligo a televisão. Eu falei: filho, mas o papai está estudando, não tem como fazer estudar, tem que ir para aí e tal. Ele falou: papai, vem aqui. Eu falei: por que você quer que o papai vá aí se você não vai assistir televisão comigo? Você não vai jogar videogame comigo? Ele falou assim: é que eu quero estar com você. Eu falei: mas eu não vou falar nada com você nesse momento. Ele falou assim: mas eu quero estar com você. Pegou a biblinha dele e colocou em cima da mesa. Esteve comigo ali. Sabe o que eu aprendi com isso naquele momento? Não é que eu não tenho tempo com ele, eu tenho tempo com ele de qualidade, graças a Deus. Mas é que ele queria estar junto do Pai, mesmo que ele não ouvisse a voz do Pai. Ele queria estar junto com o Pai, mesmo se o Pai não pudesse dar a atenção necessária para ele. Ó, vós, homens, se vocês sendo pais, sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagine o vosso Pai Celestial. O Pai anseia para que nós estejamos perto dEle. Às vezes não vamos ouvir a sua voz, mas Ele vai estar ali. Ele anseia para que você o busque. Ele anseia para estar perto de você. Ali foi o filho atrás de mim, mas a história diz que o Pai vai atrás de nós. E quando nós voltamos para o Pai se inclina para a gente, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Cheio do Espírito Santo significa ter tempo com o Senhor de qualidade. Vai fazer seu planejamento? Inclui isso em primeiro lugar. Vai levantar pela manhã? Põe no modo avião, querido. Começa o dia depois que você orou, depois do dia que você leu, depois do tempo que você teve o seu tempo com Jesus. Priorize 3 coisas na sua vida diária e faça elas em primeiro lugar. Depois você saiba fazer o que você tem que fazer no dia. Porque Lutero disse, ele orava 2 vezes por dia. Se tivesse mais coisa para fazer, orava 4. Por fim, homens de sabedoria. Homens que tinham inteligência. Homens que tinham conhecimento, mas que reconheciam que precisavam da sabedoria de Deus. Conhecimento adquirimos, e sabedoria é Deus quem dá. A diferença é saber que tomate é uma fruta, isso é um conhecimento. Mas a sabedoria é que você não pode usar na salada de fruta. Simples, para você contextualizar. É sabedoria de Deus para a sua vida. Homens de sabedoria. Homens que, como Daniel, agiu com sabedoria diante da Babilônia. Moisés, que encorajou e tirou o povo do Egito com sabedoria de Deus. Paulo, Salomão, para guiar o povo e tomar as decisões. Você quer tomar decisões sem sabedoria, sem consultar a Deus. É por isso que colhe as coisas que não é para colher. Paulo, para vencer as adversidades, lidar com as frustrações, confrontar os religiosos, ensinar a igreja, não esmorecer e superar e vencer as perseguições. Diz assim Tiago capítulo 1, versículo 5: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Está disponível para a gente. A sabedoria está disponível para a gente. E por fim, eu quero que vocês colocam de pé. Escolham. Que o meu tempo está indo. Última vez eu fiz vocês ficaram até 9h20, eu não queria fazer isso de novo. Escolha entre vocês homens com boa reputação, cheio de Espírito Santo,
e que tem a sabedoria de Deus. E eles fizeram isso. Se dedicaram à oração e à ministração da palavra. O parecer agradou a todos. Elegeram 7 homens. E um deles era cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia destaca isso. Oraram e puseram a mão sobre eles. E a palavra crescia. E eu vou para o quarto e último. Sozinho, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A Bíblia fala que 2 é melhor do que um só. É melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. Eles eram 7. Escolhidos para servir uma multidão. Se fosse só um, não conseguiria. Se fosse só 2, não conseguiriam. 12 mais 7, e assim foram distribuindo para servir a todos. Queridos, a palavra só vai avançar se nós andarmos unidos. E unidade necessita de perdão. Unidade necessita de reconciliação. Unidade significa um coração humilde. Unidade significa você dar um passo em direção a uma pessoa que não dá um passo em direção a você há muito tempo. E você perdoar. Sabe por quê, queridos? Porque não tem como o Senhor habitar em corações que ainda não tem como o Senhor agir em corações que não liberam perdão. Porque Ele é o Deus da reconciliação. E se houve reconciliação para nós da cruz, precisa haver reconciliação para as pessoas também. Nós vamos terminar o ano evitando pessoas. Termine o ano se reconciliando com elas. Isso não significa com você ter que conviver intimamente, mas reconcilie-se de todo o coração. Eu separei aqui que há um lado da filosofia hoje chamado neo-humanismo. Eu já disse isso uma vez. Ele prega que existe uma nova maneira de pensar e agir. Com independência, eu sei, eu posso, eu faço. Com insubordinação, rebeldes que não querem estar debaixo de uma liderança. Individualismo e conveniência. Se é bom para mim, eu me envolvo. Se não é bom para mim, eu não quero. Pessoas procurando a igreja para a igreja servi-los e não para servir a igreja. Esse ano que está por vir, se disponha. Vai servir algum ministério. Abre mão do seu tempo para cuidar da vida de alguém. Falar algo para alguém. Para estar em vários ministérios da igreja. Mude o seu vocabulário a respeito das coisas. Comece a abençoar. Comece a dizer palavras de vida. Comece a dizer palavras de bênção. Mude a sua forma de pensar. Porque juntos nós somos mais fortes. E se você quer viver algo grandioso no ano de 2019, algo grandioso é viver no centro da vontade de Deus. Algo grandioso é viver no centro da vontade de Deus. Então Deus tem chamado cada um de nós a termos boa reputação, ser testemunhas dEle, para que milagres e prodígios voltem a acontecer no nosso meio. Para que quando o crente chegar em algum lugar, o cristão chegar em algum lugar, da sua palavra, a pessoa vai acreditar em você. Para que quando você dizer que você vai fazer esse compromisso, ela vai dizer, ele não vai faltar comigo. Um bom testemunho de quando você falar que é cristão, as pessoas não debocham, as pessoas te respeitem novamente. Aonde você chegar numa roda, as pessoas vão dizer, orar, não fale, porque ele não gosta, e o seu testemunho é atrair pessoas a Cristo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que quando alguém pedir um conselho para você, uma palavra saia da sua boca, e esse conselho entre como uma flecha no coração, e transforme vidas, famílias, casamentos, e restaure pessoas. Cheio do Espírito Santo. Pessoas que produzem aquilo que está no coração de Deus. Pessoas que servem com gratidão, com amor. Pessoas que têm simplesmente o desejo de servir, porque entende que é fruto da graça, da bondade, da misericórdia de Deus.
Pessoas cheias de Espírito Santo quer estar com pessoas cheias de Espírito Santo. Pessoas cheias de Espírito Santo, elas querem falar das coisas que o Espírito Santo guia, porque viver cheio de Espírito Santo é viver no controle do Espírito Santo. Escute o que o Espírito Santo diz para você hoje. Solta o volante da tua vida. Solta o volante da tua vida e dê para Ele. Porque se você continuar guiando a tua vida, você vai se acidentar logo ali. Seu carro já deu quase PT. Seu carro na vida espiritual já deu quase PT em muitos lugares. Mas o Senhor está querendo o volante de volta. Vem cá, funilaria espiritual. Quero cuidar de você. Quero lapidar você. Eu quero mudar o seu caráter. Eu quero voltar, eu quero fazer com que você seja um homem e uma mulher de boa reputação de novo, de testemunho. Eu quero que quando você for em Jerusalém, as pessoas olhem para você e falem assim: olha o cristão passando. Quando você for na Judéia, as pessoas olhem e falem assim: olha o cristão passando. Quando você for ali na Samaria, as pessoas digam: olha o cristão passando. Quando você for nos confins da terra, as pessoas assim: olha o cristão passando. Querido, se dá para entender isso? O Senhor está querendo moldar você. Vem para a funilaria de Jesus. Está forjando você, o seu caráter de novo. Ele depois quer te encher do seu espírito. Quanto mais você buscar, Ele vai te encher. Vai revelar suas verdades a você. Vai mostrar para você que, na verdade, você não estava sendo esse homem que você acha que você era na sua casa. Ele está transformando, dizendo assim: você está sendo o homem que você desejou a ser. Mas eu quero transformar. Eu quero que você volte a ser o homem que eu te chamei para ser na sua casa. Aí seu casamento é restaurado. Aí seus filhos voltam para Jesus. Aí sua família é alcançada. Meu desejo é que Deus toque cada um de vocês, cada um de nós. Seja dentro do carro dirigindo no louvor, meu querido. Seja no seu quarto, sua madrugada. Seja em qualquer situação, e tome a sua vida por completo. E você volte a ter aquele desejo, aquela fome pelo Senhor de novo. Homens com sabedoria. Sabedoria para agir. Sabedoria para se conduzir numa situação difícil. Sabedoria para se deparar, responder em situações adversas. Sabedoria para encorajar e para guiar um povo. Sabedoria. Sabedoria para fazer aquilo que o Senhor deu para você fazer, porque existem coisas que eu, os pastores e outros não podem fazer por você, só você. Sabedoria. E a Bíblia diz no versículo 7: homens com boa reputação, cheios de Espírito Santo e sabedoria, e que juntos faziam a diferença. O resultado é que a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia ao Senhor. Coloque no seu plano de 2019: Senhor, com boa reputação, cheio do Espírito Santo e com sabedoria, e andando em unidade, que o Senhor acrescente o número de pessoas que estarão dentro dessa igreja ou vão para Jesus. Se você ler o boletim, você vai ver que nesse ano mais de 3.000 pessoas se converteram nessa igreja. Tem para entender? 3.000 pessoas se converteram. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas ainda é só o começo. O ano do sobrenatural está por vir. O Senhor falou contigo. Você precisa dar vir para a funilaria de Jesus, dar uma arrumada na sua vida. Já tentou controlar da forma que você quis e só foi desastre. Até desviou de alguns buracos. Você falou: eu sou um bom motorista. Até desviou de alguns carros. Porque sem Cristo você está andando normal, você vai para os caminhos que não deve, e depois você entra até na contramão. Só Deus na causa. O Senhor está precisando lapidar a sua vida, você dar um bom testemunho. Está precisando despertar você. Você está precisando ser mais cheio do Espírito Santo. O que contaram para você sobre o batismo do Espírito Santo?
Você achou que era, mas não deu fruto de vida, não deu fruto. Como é que é? Não tem como ser. Teve uma experiência, foi tocado, mas não foi batizado. Uma igreja batizada com o Espírito Santo, ninguém detém. E um dos motivos de oração desse jejum, que depois vai ser passado para vocês diariamente, é que a igreja seja batizada com o Espírito Santo. Só existe um caminho para o avivamento: uma igreja batizada e cheia do Espírito Santo. E nós vamos pregar sobre isso em janeiro. Ainda, homens de sabedoria, com sabedoria, que não se apoiam no seu próprio entendimento, mas reconhecem o Senhor em todos os seus caminhos. E por fim, pessoas que sabem que precisam um dos outros, apesar das suas diferenças. Nós precisamos um dos outros, porque o que nos une aqui não é a nossa intelectualidade, o que nos une aqui não é os seus talentos, o que nos une aqui não são suas habilidades, o que nos une aqui é o amor de Cristo.